Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente, no que se refere ao emprego da vírgula. Minha gente, primeiro passo. Uma coisa interessante. Primeiro passo. Olhe, veja só. Os alunos, ó, aqui, ó, compraram, ó, os alunos compraram, anote isso aqui, compraram vários livros. Os alunos compraram vários livros. Ponto. Vou ver o que mais ou menos. Se eu disser assim, Carla, traga-me, ó, Carla, traga-me os livros. Carla, traga-me os livros. Joana, estudante de filosofia, viajará amanhã. Pronto, viajará amanhã. Irei a Olinda. Ou melhor, ou seja, a Salvador. Falar em Salvador, tá lembrado da crase? Eu cheguei da Salvador de Salvador. Então não uso crase. Agora, eu irei à Bahia, cheguei. E aí? Muito bem. Então anote isso aí. Eu vou explicar para a gente fazer a nossa 8ª questão. Oitava questão. Os alunos, você, isso aqui é você, viu? Os alunos, a meu ver, irão passar na prova. Eita, irão passar. Eita, poxa. Vai, minha filha, indubitavelmente sairá. É verdade, filha. Deus dá a todos um caminho. Uns fazem dele a sua trilha e outros a sua ilha. Uns caminham, outros morrem por não saber caminhar, mas pede a oportunidade. Não adianta chorar o leite derramado nem derramá-lo antes de beber. Quem não sabe aproveitar o momento que lhe foi presenteado não pode lamentar-se quando ele for tomado. É regra. Falando em pontuação, outro dia em São Paulo dando uma palestra lá e aí perguntaram, quando eu não usar uma vírgula, eu posso estar errado? Aí o outro disse, e aspa, Manuel? Eu erro, aí eu calado, e a partir daí eu criei um elemento forte, um poema. Você não erra quando esquece de colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, ou 2 pontos em um texto. Isso pode ser estilístico. Você erra feio quando deixa de colocar um ponto final em um relacionamento que você finge dar certo. 2 pontos. Isso é sentimento. Às vezes uma vírgula ela é estilística, ela é totalmente enfática, às vezes é obrigatória, é claro. Mas aí o outro, de forma sentimental, não deixe de colocar um ponto final, porque você pode se arrepender mais adiante. Então é preciso cortar o mal pela raiz para que a raiz não cresça e aí você não possa mais sair dela. Questão lógica. Meu abalizado aluno. Eu quero que você entenda. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Quem é o sujeito aqui? Não importa o tamanho. Os alunos, e aqui? Compraram. É ou não o verbo?
Então, jamais, cuidado que está aparecendo muito lá na OCP. Se eu colocar a vírgula aqui, está errado. Comprar o quê? E vários livros, completo ou não verbo? É um complemento o quê? Verbal. Então, eu não posso usar vírgula aí, nessa ordem. Nem entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento, eu poderei usar vírgula. Se eu usar, está errado. Ah, Manuel, e se eu inverter? Aí é outra coisa. Nesse caso aqui, eu não posso. Entre o sujeito e o verbo, nem o verbo e o complemento. Agora, aproveitando o ensejo, eles compraram vários livros. É uma ideia de estado ou é uma ação? Comprar. Se é ação, o verbo indica ação. O predicado é o quê? Verbal. Agora, se os alunos estão doentes, é ou não estado? Predicado o quê? E aí teria verbo de... Perfeito, não esqueça. Se tiver os dois juntos ao mesmo tempo, verbo nominal. Está vendo que você não errou? Praticamente, minha gente, a nossa vida é de predicado verbal. Veja-se da verdade. Trazer é ação ou não? Viajar. Ir. Se indicação, os predicados naturalmente são todos o quê? Verbais. Por que são verbais? Porque todos indicam ação. É só olhar isso. Agora eu pergunto, Carla, traga-me os livros. Carla, traga-me os livros ou vou dar uma parada? Carla, vá. Eu estou falando com quem? Aí se eu falo com Carla, Carla aqui é um vocativo, é um chamamento. Então se é um vocativo, e aí? Vírgula obrigatória. Agora se eu dissesse assim, ó, não zombe dos meus cabelos brancos, sem a vírgula, quem são brancos? Agora, não zombe dos meus cabelos, vírgula, brancos, são os cabelos ou as pessoas? Então lembre-se, o vocativo eu falo com ele, e o aposto eu falo dele. Então aqui, Joana, estudante de filosofia, eu estou explicando quem? Eu estou dizendo quem é que é Joana, quem é? Estou ou não aqui? E aí? Vírgula. Ou ainda, eu mostrei isso na última aula. O aposto pode ser isolado por vírgulas, travessões ou ainda parênteses, mantendo o mesmo sentido, viu? Então, qual é a diferença? Aqui eu estou falando de Carla ou falando com Carla? Então é o quê? Vocativo, vírgula. E aqui eu estou falando de Joana ou falando com Joana? Então é o quê? Então eu posso afirmar que o aposto eu falo dele. E o vocativo? Com ele. Com ele. Olhe. Jesse, vírgula. Funcionário do espaço jurídico, vírgula, está hoje assistindo a aula aqui. Eu estou falando com ela ou me referindo a ela? Então é o quê? Aposto. Ao lado de. Agora, Jesse, vem à aula todos os dias, por favor. Estou falando dela ou com ela? É uma vírgula e aí é um vocativo, é um vocare, é um chamar, convocar, invocar. Agora, sempre tem que ter uma vírgula, viu? Algumas pessoas mandam para mim, bom dia, professor, e esquece a vírgula. Eu sei que está errado, certo? É bom dia, vírgula, ou inverta, professor? Bom professor, vírgula. Uma exclamação, bom dia, porque está falando comigo e não de mim. Então, é um vocativo, é o nosso dia a dia. Veja que muita coisa é o nosso dia a dia. Agora, cuidado, viu? Eu irei a Olinda, ou melhor, a Salvador. Eu cheguei da Olinda ou de Olinda? Então não usa, tá vendo? Se eu trocar só Olinda por Bahia, eu cheguei? Aí teria o quê? Crase. Então, eu irei a Olinda. Ou melhor, essa expressão é ou não uma expressão retificativa? Está ou não corrigindo? Então, retificativa. Em vez de ir a um lugar, eu vou... E aí? Obrigatória. Se não puser a vírgula, está errado. É obrigatória. É como se fosse retificando. Eu não vou a Olinda, na verdade eu vou a Salvador. Ou melhor, está retificando, está corrigindo. Ele pode ser, quando ele está em vírgula, ele pode ter caráter explicativo, retificativo, ratificativo. Se eu dissesse, eu irei a Santa Catarina, ou melhor, a região sul do país. Santa Catarina é ou não região sul do país? Eu estou simplesmente ratificando, explicando.
É o contexto que você vai se referir. Ou você, na verdade, isola ou você explica. Mas aí, na verdade, eu ia para onde? Eu ia para onde? Só que eu usei o quê? Então, estou não corrigindo aonde vou. Então, ó, o melhor, isto é, ou seja, essas expressões sempre devem aparecer isoladas por vírgula. Sempre. Agora, pra vocês terem uma ideia, tire isso daqui e leia sem isso aqui. Tire lá. Tá claro ou não? Então, isso aqui pode sair ou não? Se pode sair, eu posso isolar. A meu ver, é com sucesso. Se eu começasse, a meu ver, vírgula, os alunos irão passar. Então, a meu ver, se vier no início ou no meio, tem que estar isolado por quem? Vírgula. Aqui é apenas um realce. A meu ver, é apenas um termo de realce. Por isso que você pode usar, pode não, deve usar as vírgulas. Você deve usar. Então, vamos agora, por favor, a questão de número 8. A questão número 8. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente, no que se refere ao emprego da vírgula. Letra A. Políticos, a meu ver, devem sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil entendimento. Primeiro, a meu ver, está ou não correto? Mas, ou seja, deveria estar isolado por quem? Vieram duas vírgulas ou só uma? Então está errado, tem que ter duas. Ou seja, ou melhor, tem que ter duas. Então está errado. B. Chegou a Brasília, visitou o Ministério da Educação e levou seus documentos. Minha gente, o I dá ou não ideia de soma? Se tivesse de colocar uma vírgula em um contexto, a vírgula deveria ficar antes do conector. Mas está ou não depois? Nunca tem vírgula depois, a não ser que tenha um ponto final antes. Se tiver um ponto final antes da conjunção, eu uso vírgula. Mas nenhuma conjunção tem vírgula depois. A vírgula é onde? Antes da conjunção. Ó, trabalhei, vírgula, pois obtive resultado. Estudei, vírgula, pois tive isso. Sempre a vírgula é antes. Trabalhei, vírgula, mas não recebi. Sempre antes. E cuidado, viu? Quando o conector tiver valor adversativo, eu posso usar a vírgula ou não. Trabalhei e não recebi, mas não recebi. Nós vimos isso na aula passada. Então está errado a letra B. Vamos ver a letra C. O presidente da República indicou sua posição no assunto. Quem indicou? Ele é ou não um sujeito? E entre o sujeito e o verbo? Então está errado. Aí é claro que está errado. Vamos ver a letra D. Aristóteles, vírgula, o filósofo, vírgula, foi o criador da lógica. Hein? Tá faltando o quê? Ó, Aristóteles, vírgula, o filósofo. É ou não um aposto? Estou não explicando quem é ele. Então deve aparecer quantas vírgulas? Então tá errado. Tá errado. Agora veja a letra E. Brasileiros, é chegada a hora de buscar entendimento. Falou nem com eles. E se eu falo com ele não é vocativo? E se é vocativo deve ter o quê? É como se fosse, ó brasileiros, é chegada a hora. Ô mago, é chegado o momento. Beatriz, vírgula, lembre-se dos ensinamentos do seu professor de língua portuguesa, vírgula, Beatriz. Letra E. Eita, Paulo, letra E. Imagine se nós tivéssemos português o ano todo, começando comigo de janeiro a dezembro, para fazer os concursos. Você estaria realmente afiado. Muitos assuntos complexos, a gente ia tentar ficar mais fácil, mais tranquilo, sem precisar decorar regras. Primeiro, sobre o excerto, o total de óbitos. Vou colocar aqui, por favor. Vá ditando aí para mim, por favor. De óbitos, sim. O total de ontem do país é? No país. Aí é um hiato. País. Por lesões é?
Pronto. Por lesões. Auto. Dois R, né? É prorrogadas, é? Autoprovocadas. Tudo junto. Sim. Dobrou, mamãe. E aí? Acabou? Pronto. Pronto, veja bem. Vamos pensar comigo aqui. O total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou. Quem foi que dobrou? O total de óbitos. O total de óbitos. Quem é o núcleo? Não, pera. O núcleo não pode ser óbito, porque tem um dia. O núcleo é apenas a palavra, ele é o núcleo do sujeito. E o que é que diz a regra? O verbo concorda ou não com o núcleo? Na verdade, o que foi que na verdade dobrou? O que foi? O total. Aí você diz, e o O, e de óbitos? É apenas adjunta nominal, que está ao lado de quem? Do nome. Agora, cuidado, viu? Muita gente me pergunta, viu? Cuidado. A crítica cai muito na prova de vocês também. E a crítica? Aqui eu digo, a crítica do aluno. Agora há pouco até um aluno mandou de Brasília uma pergunta para mim, eu vou dizer a vocês qual foi. A crítica do aluno. E a crítica a quem? Ao aluno. Parou. Quando eu digo a crítica do aluno, é o aluno que criticou ou recebeu a crítica? Essa crítica pertence a quem? Então, se pertence a ele, é ou não valor ativo? Se é ativo, você vai dizer que é adjunto o quê? Adverbial não, está ao lado de um nome. Adverbial se fosse verbo. A crítica ao aluno. O aluno recebeu a crítica ou praticou a crítica? Se ele recebeu, ele tem valor o quê? Aí se for passivo, é complemento o quê? Então vamos lá. A descoberta da Amazônia. A Amazônia descobriu ou foi descoberta? Valor? E aí? Agora, a decisão do juiz. O juiz foi decidido ou decidiu? Valor? Adjetivo. Adjunto. Aí a menina mandou para mim. Agora pouquinho mesmo, aproveitando o ensejo. Deixa eu ver qual foi aqui. Ela colocou, só errou porque ela disse bom dia e não colocou a vírgula. Ó, Manuel, aí tem, veja, Manuel, na frase, a saúde do homem depende de muitos cuidados. Do homem, Manuel, é complemento nominal. Vamos lá. A saúde do homem é ou não a saúde humana? Quem é que possui a saúde? Ele é ou não ativo? Ele é ou não possuidor? Se ele é possuidor, ele é o quê? Se ele é ativo, ela achou que era complemento que veio numa prova. Não é complemento, é adjunto. Agora veja essa. Veja essa aqui. Veja assim. A descoberta da Amazônia. A Amazônia foi passivo, complemento. A descoberta dos cientistas. Os cientistas descobriram. Valor? Adjetivo? E se for passivo? É só olhar isso aí. Vamos lá. Amor de mãe. Quem é que possui o amor para dar? Adjunto. Agora, o amor à mãe. A mãe dá amor, recebe. Pronto, é outra coisa que você estuda de morrer e às vezes não entende. É olhar o passivo, olhar o ativo. Passivo e ativo. Então, é claro que, voltando, o que foi que dobrou no país por lesões autoprovocadas? O total de... Não, o total de óbito é o sujeito, mas quem é o núcleo? Total. Eu só posso concordar com o total, que é o núcleo. Vamos à pergunta. A pergunta é, sobre o incerto, o total de óbito no país por lesões autoprovocadas dobrou. Assinala a alternativa correta. Aí muita gente se quebrou nessa questão. Vamos lá. O verbo dobrou poderia ser flexionado no plural, concordando com o termo óbitos? Não. Tem que concordar com o total, que é o núcleo. Não pode. Por isso, está errado. B. Parou. Ele está na voz passiva. Minha gente, para estar na voz passiva, só ocorre de duas maneiras. Ou se tiver o se, partícula, ou se tiver o verbo ser mais o particípio. Por exemplo, eu comprei o livro. O livro foi comprado?
Ela analisou a prova. A prova foi? Adestram-se cães. Cães são? Mas, minha gente, se eu disser o total de óbitos no país dobrou, quem foi que dobrou? Dobrar indica ou não ação? Eu tenho um predicado? Ação, ação. Por favor, não esqueçam isso, é tão simples. Indicou ação, o predicado é verbal. E aí a voz é ativa. O que foi que dobrou? Voz ativa. Agora, se você é, o total foi dobrado, seria uma voz o quê? Ele foi dobrado, ele sofreu ou não ação ao ser dobrado? Seria uma voz o quê? Mas ele dobrou. Se ele dobrou, ele não praticou ação ao dobrar? Voz o quê? Ativa. Quando o cara pratica ação, a voz é o quê? E quando ele sofre? Se ele praticou, ele é uma voz ativa. Aí está dizendo que é uma voz o quê aí? Não é voz passiva, já cai fora, não existe passividade. Vamos pensar comigo, vamos lá, veja. Eles venderam as casas. Que voz é essa? Eles venderam as casas. Quem praticou a ação? Voz ativa. Agora, as casas foram vendidas por ele. Quem sofreu a ação de ser vendida? Que voz é essa? Passiva. Entendeu? É só entender isso aí. Eu sei que é difícil para vocês, porque está desconstruindo o que você achou que aprendeu. Né? Está desconstruindo aquilo. Então está fora. C. A expressão de óbitos, por se tratar de um termo acessório, poderia ser omitida sem que isso prejudicasse o sentido do terceiro. É o que eu vejo muitos professores dizerem. Todo termo adjunta nominal ele é acessório. Todo adjetivo é acessório, mas nem sempre. Sabe por quê? Veja. Se eu disser assim, deixa eu pegar aqui uma questão. Pronto. Estudei muito, por isso obtive boas notas. Boas é um adjetivo ou não é? Mas nesse contexto ela é essencial, porque eu não estudei para tirar uma nota qualquer. Se eu estudei muito, foi para tirar o quê? Então boas aí não é essencial não. Eu estudei para tirar nota qualquer, mas para tirar boas, então o nome boas aí é o não coerente, porque eu não estudei para tirar uma nota qualquer. Então ele é essencial. Então o nome de óbitos ele é essencial, sabe por quê? Retira o nome de óbitos e leia, vá. O total no país, está claro? Aí eu pergunto, o total de quê? Porque se é o total é de alguma coisa. Precisa ou não precisa? Eu sei que ele é um adjunto nominal, mas ele é essencial, porque senão perde o sentido, o contexto. Então cai fora, cai fora. D. O termo autoprovocadas partilha com as palavras autorretrato e autoestima o sentido de si mesmo. Autorretrato, não é um retrato de você mesmo? Uma autoanálise. Sim, então o auto aí, grego, participa ou não da mesma semântica? A resposta é essa. D. Agora cuidado, viu? Veja a letra E. O inserto pode ser reescrito adequadamente da seguinte maneira. O número de mortes no Brasil por machucados auto-infligidos duplicou. Auto terminou em quê? Infligido começou com quem? O e I não são diferentes? Então eles se casam. Então não tem hífen. É auto-informado, auto-análise, é tudo junto. Agora se fosse assim, auto-organização. Auto termina em quê? E organização começa com o quê? Aí é, o hífen. É semi-interno. Semi-interno. Semi tem o quê? Interno. São iguais. Então vai usar o quê? Hífen. Micro-ônibus. Micro terminou em quê? E ônibus. Então, autoinflamado, autoinflamação é tudo junto. E aí ele colocou separado, está errado. Autoinfligidos, né, é tudo junto, se escreve junto. Portanto, está errado. E não esqueça da prova, viu? Tudo que for planta e animal tem que ter o hífen. Vamos lá. Mico-leão dourado é ou não um animal? Hífen, tracinho. Beija-flor não é um pássaro? Tracinho.
Couve-flor não é uma planta? Tracinho. Comigo ninguém pode, se for a planta. Mas se eu disser assim, comigo ninguém pode. João de Barra, Avenida. João de Barra, o pássaro. Com hífen. Então, tudo que for animal e planta, pronto. Vai depender de um contexto. 11 horas. Eu cheguei às 11 horas, tem hífen? Isso é planta ou tempo, minha gente? Eu cheguei às 11 horas. Puta que pariu, se não entender uma merda dessa. Agora, o jardim está cheio de flores de maio e 11 horas. 11 horas aí é ou não a planta, a flor? Uma noite tem flor 11 horas? Claro. 11 horas é uma flor. Então, mas você vai entender pelo contexto. Porque no momento que é planta e tem hífen e diz que meu jardim está cheio de flores de maio, girassóis e 11 horas, você vai entender que pelo contexto lógico e óbvio é uma planta. Você pode até não saber, mas ali é. Pronto. Pé de galinha é uma flor, uma planta. Eu nunca vi, é um arbusto. É. Mas como é que eu vou saber? O matagal, o sítio estava cheio de pé de galinha. Mas pode ter um bocado de pé de galinha morto. É, pode ser. Mas aí o contexto é quem vai dizer. Eu saí colhendo uma e coloquei no jarro. Não vai colocar o pé da galinha no jarro pendurado. Não, mas é o que eu estou dizendo. Vai depender. Porque se eu chegar para você e falar comigo ninguém pode, é uma coisa. E a planta é outra. O contexto é quem vai dizer, viu? Portanto, está errado. Vamos. Não esqueça. Planta e animais. Hífen. 10ª questão. Eita, Manuel. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu. O tempo passa tão rápido, eu nem percebo. Quando eu vou ao espelho, vejo que realmente o tempo passou. Não, última aula de português. A gente vai ter mais 3. Eu vou ver vocês ainda, vê-los e ainda, viu, filha? E não esqueça do meu uísque bom não, viu? Rouba lá do teu pai. Rouba do teu pai escondido, vai. Mas rouba dele, ele merece tu roubar dele, merece. Vai tirar um lá. É melhor roubar, é bom roubar. Rouba um, só um. Não roube um só um. Pode ir, faça por mim. Vá por mim que você vai longe, vá. Vai pra cadeia, diz. Olhe, ó, verbo, cuidado, verbo que terminar em R, S ou Z, essas letras serão cortadas, serão colocadas ló, lá, lós, lás. Deixa eu ver a questão aqui. Mas ainda vou ter que voltar lá, viu, filha? Só que você vai ver o seguinte: esse ló, lá, lós, lás funciona como objeto que? Direto. Agora, o pronome lhe, ele é trocado por a você, a você. E ele funciona como objeto que? Indireto. Não esqueça. Então, ele é um objeto, indireto. Tá vendo? E aqui é o objeto direto. Lola. Olha aí. Essas letras serão cortadas. Vamos lá. Comprar o livro. Comprar o livro. Aí, comprar o livro, fazer a prova, mago. Aí fica fazer. Agora, obedecer ao pai. Aí, pronto, anote isso aí, por favor. A gente tem essa visão. Ô, Jess, obrigado pelo cafezinho, filha. Você é uma menina realmente. Manda Tiago aí aumentar aí o salário aí teu. Em 10%. Rapaz, eu vou sentir saudade de vocês. Eu não sei, eu acho que eu vou chorar quando terminar a terceira aula. Semana que vem eu estou chorando aqui, viu? Essa semana pensei, saiu uma lágrima dos olhos, aí depois eu tentei disfarçar, mas não adianta, porque o coração não tem como disfarçar. Não tem. Vou, filha, vou. Felicidade, vou. Amanhã é um novo dia. O dia de amanhã foi ontem e hoje nada ainda aconteceu. O problema é isso.
Cabeça branca, como é teu nome? André. André. E Barba, qual é o apelido de Barba? O nome de Barba? Qual é Barba, teu nome?